Os Imperadores dos Mares são aqueles seres tão poderosos que a gente fica se perguntando, de todos eles, quais foram os mais fortes que já existiram. Para estar te respondendo essa pergunta, eu fiz essa análise completa pra gente debater quais são os Imperadores mais fortes que já navegaram pelos mares de One Piece. Um ranking do mais fraco ao mais forte dos Yonkous. Então fica até o final do vídeo para entender cada detalhe, porque eu fiz uma análise completa de cada um desses personagens. Mas antes de eu falar o meu ranking, comenta qual é o seu ranking e qual você acha que é o mais forte de todos os imperadores que já existiram. Em sétimo lugar, Bug. A gente tem que combinar que dentro dos 7 Yonkous que já foram confirmados, o Bug é de longe o mais fraco deles. Tirando o alívio cômico e todo o sarcasmo que existe na história do Bug, nós temos que concordar que ele está longe do nível de poder de luta dos Yonkous que já foram apresentados. Bug só conseguiu esse posto por conta dos seus feitos, como ser um integrante do bando do Roger, ter supostamente liderado a fuga de Impel Down, batido de frente contra a Barba Branca e Shanks, e principalmente, supostamente colocar Mihawk e Crocodile abaixo dele. E sabemos que não foi isso que aconteceu, nada disso, né? Pois é, a maioria desses feitos ou são mentiras ou aconteceram por meio de uma sorte do destino que insiste em colocar Bug no lugar. Só que em relação ao seu nível de poder, a gente pode dizer que Bug tem um nível que no máximo bate de frente com o Capitão Usopp. Até agora, seu maior feito em batalha foi desviar de um ataque do Mihawk que desconhecia seus poderes da Bara Bara no Mi e fazer um corte no Zoro lá no East Blue, que foi na trairagem. Fora isso, ele está muito longe de ser forte o suficiente para se equiparar a um imperador. Em sexto lugar, Big Mom. Bom, eu sei que a Big Mom em sexto lugar é um tanto que complicado da gente dizer, mas olha só, ela é muito poderosa e eu tenho uma suposição própria que me faz acreditar que a Big Mom no seu auge foi um dos seres mais completos e absurdos no quesito de poder de luta. Então a gente tem que falar de cada um em seus auges de poder. A Big Mom atual, que foi derrotada em um ano, não é tão poderosa, até porque essa Big Mom atual estaria bem abaixo no poder de luta. Mas mesmo a Big Mom no seu auge, eu acredito que merece estar na sexta posição. Só que o poder dela é muito grande. Hoje, estando com aquele corpo velho e fora de forma, é capaz de lutar contra piratas extremamente fortes, que são capazes de lançar ataques cortantes e destrutivos. Mesmo naquela idade, Kid e Law foram ao limite do seu despertar para finalmente derrotar ela. E olha que eles nem sequer conseguiram deixar a Big Mom inconsciente. A única forma que conseguiram vencê-la foi usando seus poderes de forma estratégica, para ela não conseguir impedir sua queda para o subterrâneo de Wano. Ou seja, se fosse para os dois deixarem a velhota inconsciente, eles teriam que usar o despertar das suas frutas mais umas 2 ou 3 vezes, mas eles não tinham resistência para isso. Então imagina uma Big Mom 40 anos mais nova, com um corpo decente para batalha, só que muito mais forte e veloz. Ela provavelmente tinha o dobro de velocidade e de força que tem atualmente. Tanto é que o próprio Roger atacou ela, mas a Big Mom, mesmo não tendo o Katakuri e o Cracker no seu auge, ainda conseguiu sobreviver. Com todo esse poder, não seria exagero dizer que ela era uma das maiores tripulantes do Rocks. Então, por todos esses requisitos, eu coloco ela na sexta posição, porque não vimos muito do auge do poder dela. Em quinto lugar, Luffy. E aqui a gente já começa com as polêmicas, né? Luffy, o deus do Sol Nika, é o quinto imperador mais forte em comparação aos outros. Pelo menos o que vimos até o momento dos seus poderes. Calma que eu vou explicar o motivo disso e você vai entender. Primeiro que a transformação do Luffy é absurdamente poderosa. Certamente uma das formas mais fortes da obra, se não a forma mais poderosa. Ele pode ficar gigante, burlar as leis da física, tem um aumento grotesco na velocidade e na força bruta. Sem contar que quando ele usa essas técnicas e o seu manejo nos 3 tipos de Haki, o garoto vai para outro patamar. É um poder tão imenso que ele tem em resistência, força bruta e potencial destrutivo, agilidade e capacidade de resistir a quase todos os ataques que sejam desferidos contra ele, que ele é impressionante. Mas tem um porém. Na sua luta contra Kaido e contra Kizaru, ficou evidente duas coisas. A primeira é que o Luffy não é invencível, e a segunda é que ele tem reservas de energias absurdamente baixas. Primeiro que na luta contra Kaido e Kizaru, o Luffy teve alguns certos momentos em que ele apanhou e saiu encurralado. Na luta contra o próprio Kizaru, o Luffy teve sérias dificuldades para dar um golpe letal no Kizaru, que nem sequer estava querendo lutar tanto assim. Ao longo de toda a batalha dos dois, ficou nítido que os dois estavam no mesmo nível, apesar do Almirante estar sempre priorizando sua missão de acabar com Vegapunk. E principalmente, essa transformação do Luffy dura no máximo 10 minutos. Então é confirmado que a quarta marcha do Luffy aguenta apenas 10 minutos, então é óbvio que a quinta marcha custa ainda muito pro Luffy. Já na sua luta contra o Kaido, a gente tem que concordar que a fera estava longe do seu ápice de poder quando o Luffy despertou. O cara passou a noite toda lutando contra Luffy, que
voltava toda hora pra luta contra os supernovas e ainda ficou esse tempo todo carregando uma ilha inteira nas nuvens. Fora que ainda tomou uma biritinha durante a luta. E esse negócio de carregar nuvens impactava diretamente nas suas forças, pois o próprio Yamato deixou claro que a ilha do Yonegashima estava perdendo altitude porque o Kaido estava perdendo suas forças. Ou seja, se a gente fosse colocar o Luffy numa luta contra qualquer um dos Yonkous, ele poderia até bater de frente, se conseguisse, poderia até desferir um golpe letal antes que perdesse suas forças. Só que aí iria depender da batalha e do roteiro. Só que o fato é que em questão de tempo ele perderia suas forças e sairia derrotado. É óbvio que mais pra frente ele vai sobrepor todos esses pontos negativos e certamente vai se tornar um dos homens mais fortes, se não o homem mais forte do mundo. Mas até o momento não sabemos a extensão do poder dele e ele precisa evoluir e dominar o Gear 50. Em quarto lugar, Kaido. É isso mesmo, o Kaido das 100 Feras está na quinta posição. Apesar de ter sido derrotado pelo Luffy, eu ainda acho que a fera tem um poder de luta superior ao Chapéu de Palha. Afinal, se ele estivesse com seu poder de luta restaurado, ele teria mais tempo para peitar o Luffy, e o fato é que, por ser absurdamente resistente, Kaido, se estivesse 100%, poderia passar horas e horas lutando contra Luffy até que ele perdesse suas forças. Eu acho que nisso eu expliquei o motivo dele estar na frente do Luffy, certo? Mas agora eu vou explicar por que o Kaido não está numa posição acima, simplesmente pelo fato dos outros serem monstros, e você vai descobrir por quê. Em terceiro lugar, Barba Negra. Barba Negra está acima do Kaido por dois motivos que eu considero cruciais. Primeiro são as suas Akuma no Mis. Cara, talvez você nem tenha noção da dimensão que isso é, mas o Tite em uma mão tem a Logia mais forte da obra e na outra tem a Paramécia mais forte de todas, se não for a mais destrutiva de todas. Com a Yami Yami no Mi, Tite pode não apenas sugar tudo ao seu redor como um buraco negro, mas também pode anular os poderes da Akuma no Mi dos oponentes. Por exemplo, se o Kaido viesse pra cima dele com sua forma dragão ou híbrida, Tite poderia facilmente anular seus poderes e acabar com as escamas de dragão. E para ultrapassar a pele dura e resistente do Kaido, ele poderia apenas acertar um soco concentrante com a força do tremor para esbagaçar o Kaido, sem que seja de dentro para fora. Beleza, mas falar é fácil. Obviamente que o Tite não ia chegar facilmente no Kaido, mas aí que está o porém. Se engana quem pensa que o Tite só sabe lutar usando o poderzinho da sua fruta, porque antes mesmo de ser usuário da Yami Yami no Mi, o Tite lutou contra Shanks e simplesmente acabou deixando uma cicatriz no Shanks. O cara acertou um ataque na cara do Shanks que deixou aquela marca. Ou seja, isso prova que o Barba Negra tem um poder ainda que a gente não viu, um poder que pode ser baseado nas suas habilidades com Haki ou numa possível capacidade de combate corpo a corpo. Então, unindo os poderes das frutas completamente roubadas que Tite possui, somando as suas capacidades de batalha que se mostram superiores a de muitos personagens, Tite merece a terceira posição. Fora que possivelmente Tite seja o último vilão da obra, então para um personagem que será o grande vilão, merece estar no mínimo na terceira posição. E olha que não sabemos mais sobre o personagem, senão ele estaria até mesmo acima. Em segundo lugar, Shanks. Apesar de ter te mostrado que temos personagens extremamente poderosos, eu acredito que alguns deles ainda não superaram o Shanks, porque esse ruivo é capaz de fazer algo que ainda não está escrito na pirataria. É dito pelo próprio Kaido que somente com o Haki você pode superar tudo. Então podemos dizer que Shanks, que é de longe o melhor usuário do Haki em todo o mundo, ou pelo menos atualmente. O cara é completo, tem o Haki do armamento capaz de peitar um Kaido e o Barba Branca, tem o Haki da observação capaz de enxergar mais ou menos 10 segundos no futuro, e tem o Haki do Rei que demonstrou ser capaz de encurralar um almirante mesmo estando a quilômetros de distância. Sem contar o Haki do Rei avançado que lhe permite esbagaçar qualquer um com só o golpe. Cara, pode vir Kid, Killer, Zoro, Lau, qualquer um desses perde pro Shanks com só o golpe. Fora que o Shanks é feito exclusivamente para ser um espelho do Roger no quesito de poder de luta. Tanto é que seus ataques são inspirados no antigo Rei dos Piratas. Na minha opinião, eu não acho que o Oda fez o Shanks para ser exatamente tão forte quanto o Roger, mas sim um poder que se aproxima do Roger. Então se ele é para ser quase tão forte quanto o Roger, eu coloco ele à frente de todos esses na segunda posição da lista. Em primeiro lugar, Barba Branca. Apesar do Shanks ser isso tudo que eu falei, eu acho que ele ainda não superou o Rei. Sim, o pai de todos, Edward Newgate, teve um dos ápices de poder que mais amedrontou piratas e marinheiros e toda a história. Só pra deixar claro, se fosse pra comparar Barba Branca na Guerra de Marineford, eu colocaria ele atrás até mesmo de outros personagens como até mesmo Luffy. Mas já que a gente está analisando o Barba Branca no ápice de poder, ele foi o mais forte de todos. Vamos analisar todos seus poderes para ver se ele realmente foi o mais forte do que o Shanks. Primeiro, em relação ao seu corpo, ele tem algo que o Shanks não possui, que se trata de força física absurda. Claro que o Shanks tem, mas no nível do Newgate,
Não. É provável que no seu auge, o Barba Branca tivesse um corpo tão resistente quanto o próximo de Kaido. E cara, quem viu direito o Kaido em batalha sabe que o cara aguentou tranco e bota tranco nisso. E o que me faz crer nisso é que mesmo estando velho, o Nigate foi cortado, baleado, aconteceu de tudo com ele. E foi nítido que o seu corpo conseguiu resistir a todos esses ataques, mas uma hora o peso chegou. Mas isso com certeza se deve ao fato da pele dele e músculos não serem mais tão densos como já foram um dia. E mesmo assim, o cara levou centenas de cortes e tiros pra lá e pra cá pra finalmente morrer. Demorou bastante. Então imagina a quantidade de golpes que ele aguentava no auge. Com certeza seu corpo era duro e denso para impedir qualquer espada. Além do corpo físico resistente, ele tinha um hack do armamento e avançado tão aprimorados que ele se mostrou bater de frente com os ataques de Gold Roger. Pois é, então se ele tem um haki do rei quase tão aprimorado como o do Roger, ele certamente está no nível de manejo tão aprimorado quanto o do Ruivo. E claro, além dessas duas características que eu mencionei, o cara tinha nada mais do que a paramécia mais forte de todas. Seus golpes concentrados eram tão absurdos que ele poderia abrir crateras com o rosto dos inimigos. Imagina só o nível do soco de um cara tão forte assim, unido com o haki do rei. Mais o impacto do tremor. Cara, é tanta apelação que não dá nem pra imaginar. Por causa disso, Barba Branca foi o Yonkou mais forte de todos. Fora que Marineford, ele já estava velho, não tinha tanta agilidade, então levou tantos golpes. E já estava doente, a ponto de ficar recebendo medicamentos 24 horas por dia. Imagina um cara desse no auge, não tem como. Eu sei que essa lista vai ter muita gente debatendo, até porque ela foge bastante do padrão que a galera geralmente usa. Então se você consegue refutar tudo isso que eu mencionei, comenta aqui embaixo a sua lista que eu quero ver a sua opinião. Estou disposto a ler todos os comentários. Também não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você ficará por dentro de novos vídeos aqui de One Piece. Agora são 3 vídeos de One Piece todas as semanas aqui no canal. E eu sei que você vai curtir todos os vídeos, porque eu tô preparando cada vídeo um mais épico do que o outro. Então se inscreve pra não perder nada. Aliás, na tela tem mais 2 vídeos de One Piece que você vai curtir. É só clicar e assistir essas maravilhas. Falou!